neto rico nega comida ao avô pobre, mas a ingratidão o faz perder toda a riqueza da família. No coração da Caatinga, na fazenda São Francisco, vivia seu Tobias, um ancião de 83 anos que carregava no rosto enrugado as marcas de uma vida inteira de trabalho duro. Quando jovem, tinha sido um dos vaqueiros mais respeitados da região. Foi ele quem, com as próprias mãos calejadas e suor derramado sob o sol escaldante, construiu a prosperidade daquela fazenda. Cada cerca erguida, cada poço cavado, cada bezerro nascido tinha a marca de seu trabalho incansável. Mas o tempo não perdoa. Com os anos, o corpo forte do vaqueiro foi se curvando. As mãos firmes que antes laçavam bois bravos tremiam ao segurar uma xícara. As pernas que cavalgavam léguas sem cansar mal conseguiam caminhar até o quintal. Tobias desenvolveu uma doença nos ossos que o fazia gemer a cada movimento. Seus olhos, antes aguçados, agora enxergavam apenas vultos. O velho guerreiro havia se tornado frágil e dependente. A fazenda prosperou ainda mais nas mãos do filho de Tobias, que expandiu negócios e multiplicou o patrimônio. Mas quando o filho de Tobias adoeceu gravemente, Tobias chamou seu filho Tico para uma conversa séria. Meu filho, vou deixar tudo para você, a fazenda, o gado, as terras, mas tem uma condição. Cuide do seu avô Tobias. Sem ele, nada disso existiria. Me promete que vai honrar e cuidar dele até o fim. Tico, rapaz de 30 anos criado na abundância, prometeu sem hesitar. Pode deixar, pai. Vou cuidar do vô como se fosse meu próprio filho. E com essa promessa nos ouvidos, o pai fechou os olhos pela última vez. Mas não conhecia verdadeiramente o coração do próprio filho. Tico crescera mimado, acostumado a tudo sem esforço. Nunca sentiu a fome que o avô passara, nem a sede das secas que ele enfrentara. Nunca precisou trabalhar duro, isso criou nele um coração duro. Era conhecido na região como um homem avarento e egoísta. Seu único Deus era o dinheiro. Depois do funeral, Tico assumiu a fazenda. Seu Tobias, viúvo, continuou morando na casinha simples do fundo, a mesma onde criara o filho. No começo, Tico mantinha as aparências, mandando comida e garantindo cuidados básicos ao seu avô. Mas, com o tempo, sua verdadeira natureza apareceu. Ele controlava tudo com mão de ferro, economizando até no sal da comida dos trabalhadores. Dinheiro não se faz gastando, dizia, se faz guardando. E o avô era aos seus olhos apenas um gasto. Esse velho só serve para comer e gastar remédio, reclamava com a esposa. Irene, quanto tempo ainda vai viver? Tá tomando dinheiro que podia virar gado. Irene tentava defendê-lo. É seu avô, ele construiu tudo isso. Mas Tico resmungava e virava as costas. Com o tempo, a comida enviada foi diminuindo. Pequenas porções, de pior qualidade. Tobias, orgulhoso, comia o que lhe davam e agradecia, mesmo sentindo a fome apertar. Emagrecia a olhos vistos. Os trabalhadores começaram a esconder comida para ele. João do Mato levava queijo. Maria das Graças guardava um pedaço de bolo. Zé Caixão dividia a marmita. Mas Tico descobriu e proibiu. Quem eu pegar dando comida para o velho, tá despedido. Com medo, todos pararam. Tobias começou a definhar. Muitos dias comia apenas farofa seca e água. Seus remédios acabaram, pois Tico se recusava a comprar. Muito caro, para que gastar com um velho que já viveu demais? Então veio o pior. Numa tarde quente, Tobias usou suas últimas forças e foi até a casa grande, onde Tico e Irene jantavam. A mesa estava farta. Galinha assada, arroz, feijão, farofa, salada e doce. O cheiro fazia o estômago do velho doer. Faz 3 dias que só como farinha com água, sussurrou. Não tem um prato para esse velho, não? Um pedacinho de pão? Qualquer coisa? Qual é? Tico levantou os olhos e o encarou como se fosse um cachorro pedindo restos. Comida! Aqui não é caridade. Eu trabalho para ter essa mesa. E você? O que faz além de gastar meu dinheiro? Meu filho, eu construí isso tudo. Arei essa terra. Isso foi no passado? Gritou Tico. Hoje você não vale nada. É só um peso morto. Se quer comer, trabalhe. Irene tentou intervir, mas Tico a silenciou. Seu Tobias saiu arrastando os pés,
chorando. Nunca se sentira tão humilhado. Voltou para sua casinha, ajoelhou-se diante de um crucifixo e rezou: Senhor, não peço vingança, mas abre os olhos do meu neto. Ensina que riqueza sem humanidade não vale nada. E se for preciso, ele sofrer para aprender. Que assim seja. Mas que no final ele se torne um homem melhor. Naquela noite, algo estranho começou. O céu escureceu com nuvens pesadas que não eram de chuva. Um vento quente levantou poeira vermelha. Os animais ficaram inquietos. Gado mugindo, cavalos batendo cascos, galinhas cacarejando sem parar, cachorros uivando. Os bichos sentem, disse João do Mato. Na manhã seguinte, Tico encontrou 7 bois mortos no pasto principal, seus bois mais caros. O veterinário examinou tudo e voltou com um laudo. Não era doença, nem veneno, nem ataque. Eles simplesmente pararam. Nos dias seguintes, mais animais morreram. Gado, cavalos, cabras, galinhas, nenhuma explicação. Depois, os poços começaram a secar, poços que sempre tiveram água, mesmo nas piores secas. Cavavam mais fundo e não encontravam nada. As plantações murcharam da noite para o dia. Era como se a própria terra tivesse abandonado aquela fazenda. Os trabalhadores murmuravam sobre castigo divino. É por causa do velho Tobias, dizia Maria das Graças. Deus está castigando o patrão. Em 2 semanas, Tico perdeu metade do gado, os poços e as plantações. A fazenda, que valia milhões, parecia amaldiçoada e ele não conseguia vender nada. Compradores desistiam, interessados sumiam, como se algo invisível afastasse qualquer chance de recuperação. O dinheiro no banco começou a acabar. Caminhões-pipa eram caros, as dívidas aumentavam. Pela primeira vez, Tico sentiu o desespero financeiro. Irene insistia: vai pedir perdão ao seu avô. Isso começou depois que você negou comida a ele? É aviso de Deus. Mas Tico recusava-se a aceitar. É coincidência, dizia, enquanto uma voz interna sussurrava o contrário. Comente, qual o castigo justo para quem nega comida ao próprio avô? 1 mês após a noite em que negara comida ao avô, Tico estava na casa grande fazendo contas numa caderneta velha. Os números não mentiam. Ele estava arruinado. 3/4 do gado haviam morrido, todos os poços estavam secos, as plantações perdidas. Os trabalhadores, vendo que não receberiam salário, começaram a abandonar a fazenda um por um. A conta bancária, que tinha 6 zeros agora, mal pagaria as dívidas acumuladas. Sentado naquela sala que fora símbolo de prosperidade, Tico segurava a cabeça entre as mãos e finalmente deixou as lágrimas caírem. Pela primeira vez chorava de verdade, não de raiva, mas de desespero. Como isso pôde acontecer tão rápido? 1 mês atrás eu era rico, tinha tudo, e agora não tenho nada. Irene, vendo o desespero do marido, aproximou-se. Tico, você sabe o que precisa fazer. Vai até seu avô, pede perdão. É a única saída. Mas o orgulho resistia. Pedi perdão. Ao que ele vai me ajudar? É um velho que mal anda. Não é ajuda material que você precisa, Irene respondeu. É a bênção dele. A paz da consciência. Vai, antes que seja tarde. E saiu, deixando o marido sozinho. Tico passou mais 3 dias tentando resolver tudo sozinho. Procurou bancos, todos negaram. Tentou vender a casa grande, ninguém ofereceu valor justo. Procurou amigos ricos, sumiram. Entendeu então? Nunca tivera amigos, apenas aduladores. Não tinha respeito, apenas medo. Estava completamente sozinho. Na 4ª noite, faminto porque já não tinha dinheiro nem para comida, Tico cedeu. Vestiu roupas simples e caminhou lentamente até a casinha nos fundos. Cada passo pesava de vergonha. Ao chegar, ouviu o velho tossindo. Respirou fundo e bateu. Vô? É o Tico. Posso entrar? Silêncio. Depois, a voz fraca. A porta está aberta, meu filho. Entra. Tico entrou no cômodo humilde, que não visitava desde criança. Uma rede velha, um baú desgastado, o crucifixo na parede, a lamparina. Ali vivia o homem que construíra toda a fazenda. Seu Tobias estava sentado num banquinho, enrolado num cobertor fino apesar do calor, tremendo de febre. Os olhos, embora turvos, brilharam ao ver o neto. Tico, que surpresa boa! Não havia raiva, só tristeza com esperança. Tico caiu de joelhos. Vô, as palavras travaram. Fui um monstro.
ingrato! Agarrou as mãos frias do velho e as levou à testa. Me perdoa, vô, pelo amor de Deus. Tobias colocou a mão trêmula sobre sua cabeça. Calma, meu filho, fala o que está acontecendo. E Tico contou tudo: animais mortos, poços secos, plantações perdidas, dinheiro acabando. Vô, eu perdi tudo, e sei que é castigo por ter feito aquilo com o Senhor. Neguei comida ao homem que construiu tudo. Tobias suspirou, levanta e senta aqui. Quando ele obedeceu, o velho continuou. Naquela noite, eu rezei, pedi que Deus abrisse seus olhos. Não pedi vingança, pedi ensinamento. E parece que ele ouviu. Então o Senhor amaldiçoou a fazenda? Tico perguntou. Tobias balançou a cabeça. Não tenho poder para isso, mas existe a lei da colheita. A gente colhe o que planta. Você plantou ingratidão, desrespeito, avareza, colheu miséria e solidão. Não fui eu que te amaldiçoei. Foi você mesmo. Mas como conserto isso, vô? Vou perder tudo. Você quer mesmo consertar? Ou só recuperar o dinheiro? Tico ia responder rápido, mas parou. Vô, quero as duas coisas. Mas, se tiver que escolher, quero ser uma pessoa melhor. Descobri que dinheiro sem caráter não vale nada. Tobias sorriu. O primeiro em meses. Essa é a resposta certa. Apontou para o baú. Abre e pega o que tem lá. Tico encontrou uma caixa de madeira com documentos, mapas e uma carta lacrada. Esses são documentos de 3 nascentes que descobri quando jovem. Ficam nos confins da fazenda. Água pura que nunca seca. Sempre guardei como último recurso. Indicou a carta. Essa é do meu pai. Tem sabedoria que você precisa. Tico abriu o envelope e leu. Para meu bisneto. Se você está lendo isto, é porque caiu. A queda ensina humildade. A verdadeira riqueza não está na terra, mas na honra e no respeito entre gerações. Caráter é eterno. Tico releu, chorando. Vô, eu entendi. Abraçou o avô. Me perdoa, não pelo dinheiro, mas por ter esquecido quem eu sou. Eu te perdoo. Tobias sussurrou. Sempre perdoei. Só esperava você aprender. A partir daquele dia, tudo mudou. Tico levou o avô para a casa grande, cuidou dele pessoalmente, trouxe médicos, comprou remédios e passou horas ouvindo suas histórias. Com João do Mato e os poucos trabalhadores que ficaram, Tico seguiu os mapas. Nos confins da fazenda, encontraram as 3 nascentes, água cristalina jorrando. É milagre, gritou João, mas Tico sabia. Era a previsão do avô. Com aquela água, salvaram o gado. As plantações não voltariam naquele ano, mas a próxima estava garantida. Lentamente, a fazenda começou a se recuperar. Tico mudou sua administração. Pagava salários justos, comia com os trabalhadores, cuidava deles. Quando João adoeceu, Tico pagou o médico. É o mínimo, dizia. A notícia da transformação se espalhou. O padre, ao vê-lo alimentando o avô, chorou. O milagre é o amor que brotou de um coração endurecido. Seu Tobias recuperou parte da saúde e ganhou anos de vida. Seu maior prazer era ver Tico trabalhando e saber que ele aprendera que riqueza sem honra não vale nada. 1 ano depois, a fazenda estava recuperada. Não tão próspera quanto antes, mas saudável. Tico era outro homem, mais humilde e sábio. No fim de tarde, reuniu todos, ao lado do avô, anunciou: 20% dos lucros serão divididos entre todos que trabalham aqui. Essa prosperidade é nossa. E mais, disse segurando a mão de Tobias: quero que meus filhos e netos aprendam. Honrem seus anciãos. Uma família que não respeita seus velhos não tem futuro. A grande lição da Caatinga é clara. Honrar os mais velhos é fonte de bênção. A ingratidão destrói qualquer fortuna. Anos depois, quando Tobias descansou aos 92 anos, foi enterrado com honras. Tico mandou gravar no túmulo: a verdadeira riqueza está em honrar quem nos deu tudo. Tico viveu muitos anos, repetindo: fui rico e pobre. Quando Deus quer ensinar, tira o que valorizamos errado. E dizia aos netos: o segredo não está na terra, está em honrar quem veio antes. E assim a lição ecoa pela Caatinga: cuide dos seus anciãos, porque sabedoria nenhuma supera a deles. A fazenda prosperou não pela água, mas pelo amor entre gerações. E essa riqueza nenhuma seca leva. Inscreva-se no canal para mais lições de moral
e deixe seu like se você acredita no poder de honrar os mais velhos.